Então, pessoal, vamos continuar agora falando sobre o açúcar, tá? No período de 1532 a 1654. Vamos iniciar aqui no primeiro parágrafo, peraí. Aqui, ó. Que eles falam aqui que quando foi a chegada dos portugueses em nosso território, que eles chegaram aqui, iniciou-se a extração do quê? Do pau-brasil. O que ocorreu com a extração do pau-brasil? A extração foi excessiva, foi muito grande a exploração desse recurso natural que seria a madeira pau-brasil, que acabou gerando o quê? Uma exploração desenfreada dos recursos naturais da região, esgotando esse recurso, né? Acabando praticamente com ele. E o que ocorreu com essa esgotamento? Acabando o quê? A arrecadação portuguesa, lucro, dinheiro. O que eles tiveram que fazer? Surgiu a necessidade de pôr em prática uma nova atividade econômica, que seria o quê? Aqui no segundo parágrafo, que eles falam aqui, que seria a produção do ouro branco, que era chamado o açúcar. Por que ele era chamado assim? Porque era um produto raro na época e de alto valor, gerando o quê? Muito lucro para a coroa portuguesa. E o que aconteceu? E para complementar a economia da metrópole, que é quem domina, eles tinham que fazer o quê? Promover a ocupação desse território, ocupar o território, no caso com as colônias, né? Aí o que aconteceu? A Europa passou a usar esse produto como adoçante, em substituição do mel. Ó, como está escrito aqui, ó, nesse parágrafo aqui, tá bom? É que a Pro está explicando de uma melhor forma. Fazendo do açúcar o produto que mais lucrativo da colônia. Espera aí que nós vamos passar para a próxima página. Espera aí. Aí o que aconteceu? O governo geral, ele estimulava a produção de açúcar na colônia. E a metrópole oferecia meios para quem quisesse, né? E desejasse iniciar a produção de açúcar. Eles davam recursos, eles ofereciam meios. Ó lá, vamos ler aqui, ó, no comecinho aqui, ó. A cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção, não era uma... Aqui, ó. Para a produção do açúcar, não era uma planta nativa. Ela não era de origem do nosso território, a cana-de-açúcar. Ela foi trazida para cá na época de 1530 e 1540. Quem trouxe foi Martim Afonso de Souza, mais ou menos assim nessa época de 1500, 1532. E essas mudas vieram da onde? Das Índias. Como está aqui, ó. No segundo parágrafo, vão acompanhando a Pro aqui com a leitura, eu vou explicando, tá? Aí aqui. A cana-de-açúcar foi plantada no Brasil, por quê? Devido ao clima, o nosso clima é bom, quente, que favorecia o quê? O crescimento rápido e o cultivo em grande escala, porque ela crescia rápido. Então, o que ocorria? A produção de açúcar teve início aonde? Em São Vicente, foi lá que se iniciou. Mas quem se destacou foi a região Nordeste, no cultivo da cana. Os grandes centros produtores de açúcar foram as capitanias de Pernambuco e Bahia. Aqui nós vamos falar aqui, ó. Nesse parágrafo aqui, ó, que inicialmente o engenho era o nome dado à máquina, tá? Ó lá, que no início o nome dado à máquina que moía a cana era engenho. Depois passou o quê? A representar toda a propriedade destinada à cultura e à fabricação do açúcar. As plantações ocorriam no sistema plantation, era um nome que eles deram, ou seja, eram feitas essas plantações em grandes fazendas produtoras de um único produto. Eles só produziam o açúcar, eles não produziam outra coisa. Utilizando o quê? A mão de obra escrava. Eles utilizavam os latifúndios, que são o quê? Latifúndios são essas grandes fazendas, né? São grandes propriedades de terra. E o dono de engenho era chamado de senhor do engenho, como está escrito aqui nesse parágrafo que a Pro destacou, tá bom? E o engenho era composto pelo quê? Ó, como está aqui, ó. Vou por aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar. Vou marcar aqui, ó. Sobre a casa grande, canavial, senzala e capela. Casa grande, casa do senhor de engenho e sua família. O que era o canavial? Local que era plantada a cana-de-açúcar.
Senzalas era o que? A casa, a habitação dos escravos que dormiam no chão e todos juntos, que eram precárias naquela época. Fora a alimentação também. Capela era o local de realização das missas, porque eles eram muito religiosos, né? Entre aspas, né? Porque o que faziam com os escravos não era justo. A roça era onde era cultivados os alimentos para o engenho e para o gado. Existiam duas roças, uma para o senhor de engenho, que tudo do melhor e de qualidade, e a outra era para os escravos. Também tinham as casas destinadas ao processo da fabricação de açúcar. Mas existia um problema ali para a produção de açúcar. Por quê? A mão de obra era escassa, era inexistente na colônia. Por quê? No início, Portugal utilizou a mão de obra indígena, que foram escravizados, mas não deu certo. E surgiu a mão de obra escrava africana. Por que que não deu certo? Lembra que os escravos, eles o quê? Eles plantavam somente para o seu sustento, para o seu próprio consumo. E eles não queriam visar lucro, nada assim. Então, o quê? O trabalho forçado e pesado era realizado pelos escravos africanos. No engenho também tinha o trabalho livre, que contribuíam para o seu funcionamento. Quem eram esses funcionários? Espera aí que eu vou descer aqui para a gente fazer a leitura aqui, ó, para vocês virem observando onde a Pro está no texto. Mas depois eu quero que vocês façam a leitura todinha do texto, prestem atenção na explicação, tá bom? Ó, nesse pedaço aqui, ó, que nós vamos pegar, falar que o principal problema da produção era a mão de obra escrava inexistente, certo? E quais eram as funções dos trabalhadores? Que está aqui, ó. Vamos falar primeiro do feitor-mor, que era o quê? O administrador do engenho, quem delega a função de cada empregado e o preço e a forma correta do trabalho. Era quem comandava e distribuía melhor as funções. Tinha também o mestre de açúcar, responsável pelo preparo da cana-de-açúcar, aqui. Tínhamos o purgador, também, que trabalhava na purgação do açúcar. Tínhamos também o caldeireiro, que ele supervisionava o funcionamento das caldeiras. E também tinha a função do oficial do açúcar, que ele auxiliava, ele ajudava o mestre do açúcar. Era como se ele ficava ali trabalhando junto com ele. Vamos descer mais um pouco a página aqui, ó. Vamos aqui, ó. Com o passar dos anos, peraí. Aqui, ó. Com o passando alguns anos, né? Na segunda metade do século aqui, ó, que é o século 17, ó, que está escrito aqui, entraram em crise na colônia, devido ao quê? A produção açucareira ter muita concorrência, que também era produzida pelos holandeses. E olha aqui, os holandeses espertos, o que eles fizeram? Nessa época, os holandeses, eles circulavam ali pelo Nordeste, observavam, olhavam e aprenderam todo o processo de produção de açúcar. Não são bobos, né? Aprenderam e o que eles fizeram? Melhoraram a forma de se fazer açúcar nas Antilhas, ilhas localizadas, né? Peraí. A Pro engasgou aqui. Localizada na região atual da América Central. O que aconteceu? Em pouco tempo, o açúcar dos holandeses se tornou melhor no mercado europeu. Que ele se estabeleceu no mercado europeu e provocou o quê? A queda das exportações brasileiras. Mas, mesmo com tudo isso ter acontecido, dessa crise, apesar de ter gerado uma crise, a produção e a exportação de açúcar continuaram como principais atividades econômicas no território brasileiro. Até então, a descoberta, né, dos metais preciosos no Brasil, que nós vamos falar no decorrer. Peraí, vamos mudar aqui. Então, ó, como falou aqui, ó, que teve a crise, né? Só que até aí, né, não teve tanto problema. Mas aí descobriram o quê? Os metais preciosos, como eu falei, no Brasil. Mas aí, tema para outra aula, repetir a mesma coisa, mas tudo bem. Vamos ler aqui as curiosidades, ó.
Vamos ler as curiosidades do engenho de açúcar aqui, ó. Peraí. A Pro está um pouco atrapalhada, mas a Pro chega lá. Pronto, aqui as curiosidades. Que é os engenhos e a produção de açúcar. É o processo de como era feito o açúcar. Que tinham duas formas de engenho. Os que trabalhavam com a força dos animais, chamados de trapiches, e os movidos pela força hidráulica, ou seja, movido pela água, e que eram denominados de engenhos reais. Aqui, ó, nessa figura logo acima, aqui, ó, eram os que eram com gado. E a figura logo abaixo aqui, ó, peraí, era movidos pela força hidráulica ou movidos pela água, tá bom? Que era um processo feito. Então, vamos lá. Dentro dos engenhos, ocorria todo o processo de produção do açúcar, da plantação de cana até a embalagem. Vamos ver como era o passo a passo? Conheça o passo a passo da produção açucareira, que está aqui, ó. Vamos lá, do 1 até o 6. Vamos ler. Após o plantio, a colheita e o corte, a cana-de-açúcar era transportada para a casa de moenda. 2. Na casa da moenda, a cana-de-açúcar, que havia sido colhida e transportada, era moída e prensada por grandiosas e pesadas engrenagens. No 3. Depois de moer e prensar a cana, o caldo obtido era cozido na casa das fornalhas, cozinha. Nas fornalhas, retirava-se toda a impureza e produzia-se um caldo chamado de melaço. 4. O melaço era levado para a casa de purgar, onde era posto em formas de barro. Depois de 40 dias, eram produzidos 3 tipos diferentes de açúcar: o escuro, mascavo e o açúcar branco, que é o que nós mais utilizamos. Mas hoje, né, o açúcar bom e puro é o mascavo, é o melhor açúcar para a gente consumir, porque ele não tem tantas impurezas. 5. A última parte da produção do açúcar nos engenhos coloniais era a etapa da secagem e embalagem do produto. 6. No final do processo da produção do açúcar e do funcionamento do engenho colonial, todo o alimento produzido nos engenhos era enviado nos navios aos mercados europeus que negociavam o açúcar na Europa por um alto custo. Por quê? Eles visavam o comércio exterior, tá bom? Vamos responder agora as questões aqui, ó, logo abaixo, ó. Aqui, na página 139, ó lá, 19. Quais necessidades da metrópole a plantação de açúcar atendeu? Peraí, vamos passar para a próxima página. Agora, ó, na página 140, aqui tem uma pesquisa na 20. Pesquise por que a região Nordeste se destacou na produção de açúcar. Aí vocês vão ter que pesquisar na internet por que ela se destacou, tá bom? 21. Como era organizado um engenho de açúcar? Como que era feito? Como era a organização? Pode ver que a Pro pegou, leu, explicou, leu passo a passo, hein? 22. Que tipo de mão de obra era utilizada nos engenhos? Qual que era a mão de obra que era usada? Pensem aí. Se quiserem, volte o vídeo, escutem novamente, tá bom? Na 23. Por que a produção de açúcar na colônia entrou em crise? Por quê? O que ocorreu para entrar em crise? Eu expliquei agora, vamos lá, tá bom, pessoal? Respondam direitinho. Façam, depois me mandam por e-mail, tá bom? Me mandem preferencialmente por e-mail, gente, tá? Porque se vocês não colocarem nome nas páginas, quando vocês me mandam as fotos, às vezes eu não tenho ali como saber, tá bom? Mas daí façam esse favor pra Pro. Mandem com o nome de vocês e a data, tá bom? Beijão, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau.